Começa agora Crepúsculo da Lei, uma abordagem crítica do direito. Bom, o STF, a nossa Corte Suprema, já se manifestou sobre a inconstitucionalidade da prisão especial. A prisão especial é um instituto previsto no artigo 295 do Código de Processo Penal e, dentre outras especificações, estabelece que aquele que possui graduação, aquele que possui diploma em curso superior, tem direito à prisão especial. A prisão especial é, portanto, uma proteção a esse indivíduo em face do seu esforço ao longo da vida de ter, antes da sentença condenatória, eventualmente, um lugar distinto em comparação com os demais presos. Evidentemente que o STF, ao alegar o princípio da isonomia, não demonstrou seguramente qual princípio constitucional tal possibilidade agride. Aliás, esse princípio da isonomia no país é praticamente uma falácia. Explicar esse princípio da isonomia, de que todos são iguais perante a lei, é uma dificuldade tal qual tentar explicar o princípio ou dogma da Santíssima Trindade. Ninguém apresenta elementos suficientes para um princípio da isonomia pura em qualquer ordenamento. As pessoas são diferentes, os casos são diferentes. E há que se admitir isso. Há que se tratar isso como uma realidade. E não fazer incursões abstratas no puritanismo positivista. A questão, portanto, é que não há elementos para considerar ou se considerar inconstitucional a prisão especial. Muito pelo contrário. Em se tratando do princípio do não retrocesso, cada conquista que garante um bom tratamento ao acusado perante o poder punitivo deve ser mantido. E esse bom tratamento, esse tratamento deve servir de parâmetro, de referência para que as demais pessoas possam galgar, caminhar, chegar até ele, conquistá-lo igualmente. E não devem ser suprimidos. Existem diversas situações em que pessoas são tratadas diferentemente, em flagrante situação de inconstitucionalidade, e nem por isso o STF se debruçou sobre essas situações. Vale lembrar que não necessariamente a prisão especial, mas uma estrutura inteira de justiça especial. Eu não estou falando de uma justiça quanto à matéria, vale dizer, justiça eleitoral ou trabalhista. Eu estou me referindo a uma justiça que envolve pessoas, distinção de pessoas, em flagrante situação inconstitucional por quebra do princípio da isonomia, que é a justiça militar. E não se debruça sobre a justiça militar com igual veemência para lidar com o princípio da isonomia. A justiça militar quebra o princípio da isonomia porque separa as pessoas. E se tratar a questão da justiça militar, princípio da isonomia, dentro do contexto histórico, nota-se claramente
que boa parte dos golpes do país, ao longo da sua história, tiveram como envolvidos membros das forças militares. E esses membros, tais pessoas, se viam protegidos pela justiça militar. Foi, inclusive, o que se observou na história recente do país, no golpe de 2016 e ao longo do último governo que o país teve, onde, a despeito das mortes, quase 1 milhão de mortes em fase da pandemia, não se analisou devidamente a culpabilidade dos envolvidos, do governo militar, que recentemente deixou deixaram os cargos, e, portanto, não há como se discutir o princípio da isonomia sem se abordar seriamente e profundamente os níveis que ela atinge, e não ficar buscando casos isolados ao ponto de prejudicar conquistas que tentaram ou tentam manter o mínimo de dignidade da pessoa em face do poder punitivo.